Nesse quinto episódio, nós trouxemos o nosso filho, o Theo, para participar aqui conosco. Quero rapidamente voltar um pouco naquilo que a gente trouxe para vocês no quarto episódio, que falava justamente do colégio, da chegada, da busca dos dois por você lá na escola que você estava às 4 horas de segunda-feira. Sabe que eu lembro que a gente chegou na escola e o psicólogo estava junto, lembra? E a gente desceu do carro e o Theo veio porque o psicólogo foi buscá-lo na escola. Isso. Entrou para buscá-lo e aí quando ele chegou, ele deu um abraço. Eu tenho essa lembrança do abraço assim apertado que o deu... É uma lua de bebê? Não, Não, você você tinha 2 anos. E 3 meses, você já estava grande. Aí você já estava andando, aí você veio, deu um abraço nos papais. A gente entrou no carro, porque a gente teve que comprar também correndo a cadeirinha para ele ir no carro. Isso. Né? E aí ele sentou no carro, claro. Sabe que eu já entrei no elevador sozinho, sem meus papais? Sabe o que aconteceu nessa história aqui? Ele era e sempre foi um garotão muito esperto. E autodidata, meio confiante demais. E num dia que nós chegamos lá na Casa Verde, no nosso apartamento, o que aconteceu? Ele disse, papai Regis, pode sair do elevador, papai Omar, sai do elevador que eu já vou atrás. Aí a gente disse, não, vai você primeiro, tal. E ele tentou sair e voltou para o elevador. Quando a gente viu, o elevador fechou a porta, os 2 papais estavam fora e você estava dentro do elevador. Daí você chamou? Daí a gente chamou o elevador, mas daí você, sabe o que você fez? Você saiu do elevador. E quando a gente chamou, chegou o elevador lá no nosso apartamento e você não estava. Você estava lá embaixo. Ficou lá embaixo. Ficou, mas deu tudo certo, porque daí a gente desceu. Mas deixa eu te contar uma coisa e contar para todo mundo que está assistindo a gente. Quando a gente chegou em casa... Né? Quando a gente chegou em casa, que era a primeira vez que você estava indo lá na Casa Verde, quando a gente abriu a porta, você sabe quem foi o primeiro a entrar dentro de casa? Você. Você entrou. Você foi entrando, o Hulk veio te recepcionar na porta. O nosso cachorro. E aí você falou assim, ó, oi Hulk, porque você já conhecia o Hulk das fotos. Isso. E o Papai Omar já contou em outros episódios que a gente tinha mandado as fotos para você nos conhecer, pelas fotos e tudo. E aí você já conheceu o Hulk. Aí você entrou, aí falou assim, oi Hulk, tudo bem? E aí você virou pros papais e falou assim, onde é o meu quarto? E sabe o que você fez quando você chegou no seu quarto? A gente contou. O quarto é naquela direção. Eu pulei na cama. Você pulou na cama, sim. Mas sabe o que você fez antes de pular na cama? No seu quarto tinham 2 portas que abriam assim. Você abriu as portas e você encontrou um monte de tênis, de botas, chinelos que os papais tinham trazido de viagem para você como presente da sua chegada lá em casa. E você enlouqueceu de uma maneira positiva. Você adorava sapatos, sabia? E ele perguntava assim pra gente. Sim. E ele... Papai, quero te falar uma coisa. Sabe que no elevador eu vi bicho-papão? Vivi por chupapão até hoje, né? Sabe que eu lembro que ele abriu a porta do guarda-roupa e ele falou assim, são todos pra mim. E tinha botas que a gente tinha trazido daquela viagem que você contou. Meus sapatos eram grandes que eu não conseguia colocar. Mas lembra que tinha um monte de bota, tinha uma bota amarela, tinha uma bota azul. E ele foi, assim, a cada 5 minutos ele botava um sapato diferente e ia lá na sala passear. Papai, eu não gosto de bota amarela. Bota amarela é só de menino. Tá bom. Mas aquela bota era a bota do dinossauro. Era a bota do dinossauro. E uma bota de menino. E sabe o que me chamou muito a atenção e que a gente comentou bastante? Que os brinquedos, ele não deu muita atenção, não. Era a atenção pros sapatos mesmo. Oi, filho. Eu vou pegar minha bota no guarda-roupa pra vocês que eu tô falando. Então vai lá, correndo e volta correndo, porque você precisa aparecer aqui no vídeo, tá bom? E aí, pessoal, isso foi muito mágico, porque, querendo ou não, a expectativa que nós tínhamos era para com os brinquedos, obviamente, né? E a gente foi entendendo o processo, para vocês terem uma ideia, depois de 2 meses, como a gente relatou nos episódios anteriores, que a gente acabou aguardando por um tempo grande para que as visitas chegassem até a nossa casa, a primeira coisa que ele fazia quando
A visita chegava em casa, era correndo. Vem cá, mostra. Essa bota era uma bota que tava lá, sim, isso mesmo, você Essas lembrou. São as botas. Viu? A bota Mostra do pra todo dinossauro, mundo. olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E isso não é de menina, olha só que legal. É uma bota amarela com as que tem espículas, aqui, ó. Ó. A espinha do dinossauro. Isso mesmo. Isso. Viu? Que Muito legal. massa, hein? Tá bom? E você brincava mais com os sapatos do que com os brinquedos. Quando a visita chegava lá em casa, a primeira coisa que você fazia, sabe o que era? Mostrar o seu quarto. E sabe o que você mostrava no seu quarto para as pessoas? Todos os seus sapatos. E no primeiro dia, quando nós chegamos em casa, nós fomos preparar para ele a comida. E foi muito legal, porque a gente já tinha a orientação da família acolhedora, que ele comia muito bem. Macarrão? Não, que ele comia muito bem. Não, que você Pipoca comia muito bem, comida. comia um prato cheio. E aí tinha arroz, feijão, carninha, saladinha. Então, e aí... Eu que não gosto de salada. Sabe, gosta, Mas sabe você que come eu lembro que todas você as sentou no meu saladas. colo e o papai tava do lado e a gente comeu um pratão de comida. Sabe Dava como até você gosto fazia? de ver. Você pegava a colher e você não parava de comer. Até hoje você faz isso de querer comer tudo, né? Tudo. Seu papão. Verdade, né? Gosta de comer. E aí né? ele papou tudo. Ai, papai, eu tô com fome de um prato cheio. Tá vendo? Mas ele gosta muito de macarrãozinho com molho. Mas olha que interessante, além da comida, a gente fez todo cuidado aquela noite, a gente foi escovar os dentes com ele, já colocou o pijama para ele voltar para casa com pijama. A gente deu banho em você naquela primeira noite, mesmo que ele não fosse ficar lá. Porque a primeira vez que você foi lá para casa, você ficou das 4:30 da tarde conosco até quase 9 horas. Daí a gente te levou para sua casa, os teus tios estavam te esperando, porque no outro dia... tios? Os dois tios, a tia e o tio. E daí no outro dia de manhã, vocês dois? claro, nós dois, juntos. E daí na terça-feira de manhã, às 8 horas, a gente voltou E a lá. orientação era que no outro dia ele já ia passar o dia inteiro Segura esse conosco. biscoito, olha aqui, João. Então nós Segura ele pra acordamos às 8 horas. Segura aqui pro papai. Aquele dia eu lembro que o Omar. Eu tô com fome de uma montanha de macarrão até lá na nuvem. Tá bom. Mas a Agora gente vamos lembra. prestar atenção no papai, que ele tá contando uma coisa muito importante nova pra você. Eu lembro ó. que nessa Tá semana, só um pouquinho. Nessa semana, o Omar tinha bloqueado a agenda porque era um período de integração e você vivia numa vida louca de viagem, de palestra e de reuniões e eu também naquela época. E muito legal porque naquele momento a gente poderia escolher entre um dos dois de tirar a licença maternidade. E a licença maternidade, ela era igual à de uma criança que estava nascendo. Então eu poderia ficar os 4 meses em casa. E foi isso que aconteceu para cuidar, e a gente precisava muito. E essa semana o Omar também tirou a licença paternidade para ficar em casa. E a gente foi cuidando do Theo. E no outro dia a gente foi buscar ele às 8 da manhã e ele passou o dia conosco. Isso. E a partir daquele dia ele nunca mais voltou. Ele estava totalmente integrado. Totalmente. E quando ele chegou lá no outro dia, de manhã, terça-feira, quando a gente foi buscá-lo, ele estava com a roupa do corpo Isso. e com esses dois... Quem são esses daqui? Esse é o George e esse é o Bingo. Então, esses foram os 2 bonecos que o Theo trouxe quando chegou lá em casa. Ele veio com a roupa do corpo e com esses 2 bonecos. Chegou em casa, ele praticamente ficou com os bonecos o tempo todo, mas não tirava o olho do quê? Dos sapatos, verdade ou não? Uma coisa que nos chamou bastante atenção quando ele chegou é de que tanto a fluidez para dormir, para tomar banho, para comer, a socialização dele para com a nossa pessoa que cuidava de nós, a nossa secretária do lar, foi super positivo. Ele já tinha uma rotina muito estabelecida. Então ele já tomava banho de chuveiro, ele não usava mais bico, ele não usava mais mamadeira. Ele usava fralda, era uma coisa que era muito legal e gostosa, porque a gente teve a oportunidade de desfraldar e isso. Era uma etapa muito legal. Então a gente tinha aquele cuidado e, querendo ou não, a troca de fralda foi muito importante para o nosso vínculo, porque era um momento que a gente trocava, que a gente conversava, que a gente
E isso foi muito legal. Mas, de uma certa forma, ele tinha uma independência já, né? Tinha. Então ele já dormia sozinho, ele já dormia de luz apagada. Isso foi muito legal. O primeiro banho, e a gente vai recordar, obviamente, isso para sempre, a gente foi temperar a água, a água estava gelada ainda, e nem morna estava, ele entrou embaixo da água, começou a tomar banho, né, meio que sozinho, na água gelada. E a gente olhou para ele e disse, meu, cara, você tá tomando banho com água gelada. E ele nem aí. A água ficou gostosa, ele até meio que, assim, ficou feliz e a gente continuou dando banho. Nesse mesmo dia, à noite, a gente foi colocá-la para dormir, a gente acendeu uma luzinha no quarto, deixou a porta totalmente aberta, a casa praticamente toda escura. E na hora que a gente saiu do quarto, ele disse, papai, que foi, Theo? Vocês não vão apagar a luz? Aí um olhou para o outro e disse, você quer dormir no escuro? Ele disse, aham. E aí a primeira noite dele foi totalmente no escuro. Aí a gente saiu outra vez, ele chamou de novo os papais, os dois papais, e você falou, vocês não vão fechar a porta? Hoje eu vou dormir no escuro. Oba! Você sabe que... Deixa eu ver essa mão aqui. Um fato pra gente lembrar também, que é muito interessante, que a partir daquele momento, o nosso sono mudou completamente. Porque a gente dormia... A todo momento a gente levantava de 5 em 5 minutos e ia lá no quarto e será que tá respirando? Eu acho que quem é pai, quem é mãe tem essa sensação de chegar lá, será que tá respirando? Será que ele tá bem? Será que... Uma tossida a gente escutava de longe. Quero testemunhar 2 semanas que a gente praticamente não dormiu. Exatamente. Né? A gente ouvia a respiração desse garotão aqui. E, claro, a gente estava muito atento por conta da cirurgia, do pós-cirúrgico. Então, toda a atenção, a gente deixava a porta do quarto dele entreaberta e a gente praticamente ficava prestando atenção. Mas a gente viu que ele foi super bem. Eu lembro de um fato seu muito interessante, porque uma das coisas que a gente aprendeu quando ele veio era de que ele precisava fazer xixi antes de dormir. Então, mesmo que ele não quisesse, não, papai, não quero fazer xixi. A gente colocava ele para fazer xixi, sempre vinha alguma coisa. Xixi na cama. Então, isso que eu quero contar. Uma vez, porque a gente esqueceu de te colocar para fazer xixi antes de dormir, e daí virou rotina também. Né? Eu fiz xixi na cama? Você fez xixi na cama. É muito engraçado. Mas mesmo com fralda, a gente foi criando a rotina de fazer xixi antes de dormir. Isso. E a primeira coisa na hora de levantar era depois de levantar era fazer xixi também. Mas a nossa sorte, sabe o que era? Que o papai Regi tinha comprado toda a proteção para sua cama. Isso. Então nem pegou xixi no colchão. E você fazia muito pouquinho xixi. Hoje você já faz bastante xixi, bem mais, viu? Mas nunca mais fez xixi na cama, porque agora ele já tem quantos anos? 5 anos. Ele já tem 5 anos e no dia 5 de julho o Theo fez 3 anos que está conosco. E aí 3 anos de muita alegria, de muito amor, 3 anos que as nossas vidas mudaram. Oiê! Mas bem isso mesmo, pessoal. Vocês sabem que realmente aquilo que você trouxe pra gente agora há pouco foi fato. A gente, com a vinda do Theo, a gente ganhou mais um título. Né? O título de ser pai. E aí, realmente, a gente começou a entender o que é ser pai. E o nosso lar se transformou numa esfera mais alegre, mais feliz. A nossa integração com as famílias, né? Com os teus pais, com o teu irmão, com a minha família, com os meus pais, com as madrinhas. Realmente, assim, fez muito sentido a chegada do Theo para o nosso viver. Eu acabei... Regis, aprendendo demais com ele. As palestras que eu tenho dado agora pelo Brasil, eu levo muita coisa do que ele tem nos provocado a pensar. O Theo vem muito com aquela questão dos porquês, ele quer entender o porquê das coisas. Então, mas por que, papai? Mas por que, papai? E a vida é essa, as coisas começam pelos porquês, né? E por aquilo que a gente acaba descobrindo. E uma outra coisa interessante é que, com a chegada dele, a gente começou a viver de um modo mais intenso para nós, com valor a algumas coisas que a gente não valorizava e dava atenção. E mais, a gente praticamente nem lembra e nem recorda. Como era a nossa vida antes. E sabe uma coisa que eu estava lembrando agora, que é muito legal? Então o Theo chegou na nossa casa na segunda-feira,
E no outro final de semana a gente ia pra casa dos avós comemorar, porque era o aniversário do vovô. Primeiro aniversário do vovô juntos, o primeiro aniversário anos. do vovô. E a gente, óbvio, já foi falando com o Theo que era o aniversário do vovô, que a gente ia encontrar a vovó, as tias, as madrinhas. E a gente entrou no carro e ele muito ansioso em conhecer o vovô e a vovó, já tinha falado pelo telefone, né, Theo? Mas, assim, foi muito emocionante, porque eu lembro que quando a gente estava chegando com o carro, e aí já estava todo mundo lá de fora, esperando, as tias, o vovô e a vovó, e a gente veio buzinando, você estava dirigindo até, e quando a gente virou a rua da casa, e você começou a buzinar e abaixou os vidros, e o Theo foi para fora do vidro assim, e começou a gritar: vovó, 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 eu cheguei! Sendo que ele ainda nem tinha conhecido o vovô e a vovó. Foi a primeira vez ao vivo. E quando o carro parou, já estava todo mundo chorando. Era a vovó chorando, era o vovô chorando, eram as tias chorando. E aí, quando a gente abriu o carro, o Theo desceu e deu um abraço na avó e no vô. Não foi, filho? Bem forte. E falou assim, e falou para ele, o que você falou para eles? Eu te amo. Você lembra que você desceu? Aí desceu do carro e abriu, e assim, foi só festa. E naquele momento, assim, o vínculo entre eles é muito... Se fez, né? É muito forte. E aí tem um amor ali. Os dois avós, tanto as duas vovós e os dois vovôs, Deus no céu e eles na terra aqui pro Theozinho. E a gente acabou aprendendo muito também com os nossos pais, as coisas da própria gestão em casa. A gente refletia muito com as coisas que eles nos traziam em termos de aconselhamento, de como lidar com as questões. Mas eu acho que eu tenho certeza que nós estávamos também bastante preparados para um recebimento do Theo. A gente tem uma sistemática de educação firme com ele, a gente gosta de mostrar o que é certo, a gente nem sempre contextualiza dizendo o que é para ele fazer, mas a gente faz as perguntas para que ele, por intermédio do pensamento, traga as respostas, ou mesmo nem respostas, execute aquilo que efetivamente ele entende que é correto. Ele é muito de observar, ele é muito de aprender com o primeiro, segundo exemplo. A gente não precisa brigar muito com ele, ele é um garoto super ok, né? A gente diz, filho, isso não pode. Se ele quer muito fazer, ele olha pra gente, dá mais uma olhada, a gente repete, não pode, e daqui a pouco quando a gente percebe, ele, tá bom papai, tudo tá bom, tá muito fácil, quer dizer, és um garoto muito tranquilo, gostoso e que a gente ama demais, sabia? E tá sério, porque a gente pegou no pé dele agora há pouquinho aqui, porque ele tava fazendo confusão nesse episódio. Ele queria armar o negócio. E aí ele fica assim, acho que uns 5, 6, 7 minutos muito tensos, mas depois ele volta a ser, esse cara fantástico que dá vontade de fazer bagunça. E o Theo chegou, só que ele chegou num momento de venda de empresa, num momento de muitas coisas estavam acontecendo. Verdade. E era um momento em que as duas coisas nós trabalhávamos quase que em sigilo. Exatamente. Né? A empresa totalmente, porque nós tínhamos inclusive todo um trabalho de confidencialidade. E obviamente com a vinda do Theo, nem todo mundo sabia. E a gente não queria de uma certa maneira declarar. E foi bastante desafiador mesmo. Esse momento da venda da empresa, toda a estratégia e como driblar, cuidando dele e aquela atenção fora, é o que a gente vai contar para vocês no próximo episódio.